Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui gravando esse vídeo por conta de um comentário que o Stefan fez em um outro vídeo que eu gravei e onde ele trazia assim um pedido para eu abordar um tema que eu vou até ler aqui para eu não falar nada errado, mas que ele fala assim para abordar sobre informação emocional para induzir uma sociedade a acreditar em meias verdades, né? E nesse sentido, ele fala assim que tem muita gente que pende para a esquerda ou pende para a direita e na verdade isso nem existe, né? Então, assim, para falar disso, eu acho que nós, como sociedade, como grupo, né, a gente tende a formar opiniões sólidas e a se afiliar a determinados grupos, né? Então, seja, sei lá, porque eu torço pro Palmeiras, porque eu torço pro Corinthians, pro Flamengo, ou sei lá, porque eu sou da esquerda, ou porque eu defendo os animais, ou porque eu sou vegetariano, ou porque eu como carne, ou, enfim, seja lá o que for, o que acontece tanto no nível do grupo, né, de sociedade, como no nível individual, é quase como se a gente tivesse, é quase não, é uma crise de identidade, por nós não sabermos quem nós somos, então a gente tenta se diferenciar do grupo, né? Então é como se assim, a Juliana estivesse tentando separar o joio do trigo, então eu tento assim, separar aonde é que termina a Juliana e começa aquela massa de pessoas ali, e onde é que aquela massa termina e começa a Juliana nesse sentido. Então eu tento me separar como indivíduo separado daquele grupo, daquela massa, e o que acontece é justamente essa crise de identidade, por não saber quem eu sou. Eu tento me firmar e tento solidificar as minhas opiniões como se isso fosse definir a minha identidade, né? Então aquela afirmação, né, de Descartes, né, que ele diz, né, penso, logo existo, essa, assim, é uma falha, né, do nosso pensamento ocidental, porque a gente acha, assim, que o que me define é aquilo que eu penso. Então, é muito importante que eu pense alguma coisa, que eu tenha uma opinião a respeito de alguma coisa, porque se eu firmar uma opinião, tiver uma opinião sólida, ou seja, formar uma personalidade em torno daquela minha opinião, é quase como se eu dissesse, então agora eu entendi. A Juliana é aquela que pensa assim, assim, assado, que gosta dos animais, que não come carne, que blá, 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 blá. E aí eu tento me solidificar em torno dessa identidade, né? Como se isso me separasse do todo e como se isso me identificasse como indivíduo. E aí, justamente, né, eu tô caminhando, na verdade, me afastando da minha verdadeira identidade. Eu não consigo perceber a minha identidade que é atemporal e que nesse sentido, né, as minhas preferências, aquilo que eu acho certo ou aquilo que eu acho errado, não me define como ser fundamental. Talvez me defina como pessoa, como indivíduo, como esse ser temporário, provisório que eu estou ocupando aqui nesse momento, mas não me define como ser primordial. Minha cachorrinha tá dormindo aqui roncando. Não me define como ser primordial nesse sentido, assim, como ser mesmo essência, né? Então, a gente acaba justamente assim, a gente tem tanto medo de no fundo não existir, né? E a gente sabe que como indivíduo, na verdade, esse indivíduo separado, que tem as características pessoais separado do todo, de fato essa é uma grande ilusão. A gente não existe dessa maneira, né? Toda essa história que eu criei em torno do meu personagem, que é muito particular, muito específico, muito individualizado, é a ilusão e é justamente por isso que a gente sofre, por defender esse indivíduo que tem preferências, que tem aversões, que tem opiniões muito formadas, né? E o que eu vejo, assim, mais e mais é que eu costumo dizer, assim, que eu não sou uma pessoa confiável, assim. Não confia na minha opinião, porque eu tenho uma opinião agora e daqui a pouco a minha opinião vai mudar, né? Então, essa coisa do nascer e morrer todos os dias, mas a gente forma uma opinião a respeito de alguma coisa e aí o sofrimento acontece justamente porque a gente quer se aferroar a essa compreensão, que a gente chama de compreensão, mas que no fundo é apenas a minha opinião a respeito de algum assunto, principalmente a respeito de nós mesmos. Nós temos opiniões muito equivocadas a respeito daquilo que nós somos, né?
E quando eu vejo essa opinião, essa minha verdade absoluta se desfazendo, por que eu defendo com unhas e dentes? Porque eu acredito que é o meu ser que está se desfazendo. É a minha identidade como ser separado, peculiar, com todas as particularidades que no fundo está se desfazendo. Então é por isso que tem muita briga nesse sentido, né? E eu gostei muito assim da abertura de um retiro que o Alan Wallace fez no Brasil, que aconteceu na época da eleição. Então é um conflito que a gente viveu muito intensamente naquela época e eu acredito que esteja vivendo até hoje, né? Que é essa coisa das pessoas serem contra ou a favor do Bolsonaro, né? E eu não tô aqui querendo defender nenhuma opinião, nem contra, nem a favor. E eu, para falar a verdade, assim, acho que eu nem tenho dados ou conhecimento suficiente para formar uma opinião a esse respeito. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento, e que o Alan Wallace disse, aquele momento o que houve foi uma perda da inteligência emocional nesse sentido, que nós acabamos segregando pessoas, né? Famílias brigando em grupo de WhatsApp, amigos perdendo amizade por conta de uma postura política, de uma posição política que inclusive, né, o voto é secreto talvez justamente por isso, para que a gente possa manter, assim, é só uma opinião, né? Então, assim, eu tenho uma opinião a respeito de quem deveria governar o país e sei lá se está equivocada, se está certo, se está errado nesse sentido, né? Mas que isso não me separa de um outro ser humano de uma maneira que ele se tornou inimigo, de uma maneira que a gente não possa mais interagir, que a gente esqueça aquilo que é a verdade, que é a nossa busca pelo nosso ser essencial, primordial, que veio antes disso tudo, veio antes do pensamento, veio antes da opinião, né? E aí, nesse sentido, nem existe esquerda, direita, né? É uma ideia, é um conceito, a gente não consegue perceber, né? Então, imagina que, sei lá, há 10 anos atrás, né, o Bolsonaro já existia, mas não existia como essa possibilidade de presidência, por exemplo. E aí, o que dizer disso, então? Será que essa ideia de ser a favor ou contra ele é algo real, assim, tangível, que eu posso, sabe, palpar e falar assim, não, agora isso aqui faz parte da minha identidade, né? Eu sou contra ou a favor dele nesse sentido. E aí, de novo, né? Tudo isso, na verdade, no fundo, nos fala do quê? Desse nosso medo de deixar de existir, dessa nossa necessidade de construir uma identidade individual, separada, muito bem definida, mas que por si só ela não tem substância. Então, o que vai acontecer é que, de fato, esse ser individual que eu criei, ele vai se desfazer, ele vai se desmanchar, independente se eu me aferrar às minhas opiniões. Esse ser, ele está fadado ao fim. É isso que vai acontecer com ele, né? E talvez daqui a alguns anos, quando o Bolsonaro já tiver falecido, ou quando, enfim, quando a gente não estiver mais morando no Brasil, talvez isso seja uma coisa tão lá no fundo e a gente pode questionar, assim, a realidade disso, né? Então, o que eu queria dizer é que para a gente entender que essas ideias, né, pensamentos são apenas opiniões e que essas opiniões de forma alguma definiriam a grandeza do ser que nós realmente somos. Stefan, eu não sei se eu abordei o assunto da maneira como você esperava, mas foi isso que me ocorreu assim quando eu li o seu comentário e eu queria agradecer mais uma vez a atenção de todos vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!